The Asphyx é um filme de 1972 que fala sobre um cientista chamado Hugo Cunningham, na época da Inglaterra ali vitoriana, e ele é um cientista que fotografa pessoas nos seus últimos momentos de vida, né? Ele é meio um cientista louco. Então ele fotografa essas pessoas ali na hora da sua morte e ele repara que sempre tem uma sombra bem característica nessas imagens que ele tira. Então esse cientista vai fotografando essas pessoas nos seus últimos momentos de vida e ele repara sempre uma sombra muito característica ali perto do corpo dessas pessoas que estão prestes a morrer, e ele decide ir mais a fundo nesse assunto, né, e estudar isso com o seu assistente chamado Gillis. Com isso, os dois vão se dedicando a esse estudo, se debruçando sobre esse assunto, até que eles decidem começar a fazer filmagens dessas pessoas nos seus momentos finais, e eles descobrem uma coisa chamada Asphyx, que é justamente o que dá o título do filme, né, o The Asphyx. Asphyx é uma espécie de espírito que sai do seu corpo quando você está prestes a morrer. Quando eles descobrem esse Asphyx, obviamente eles têm a brilhante ideia de capturar esse Asphyx para conseguir a imortalidade. Eles começam então testando esse Asphyx, a captura desse Asphyx num ratinho de laboratório, só que movidos ali pelo sentimento de conquistar a imortalidade, eles decidem fazer esses experimentos em seres humanos. E esses experimentos são justamente colocar as pessoas em situações que beiram a morte para capturar o seu Asphyx. É interessante porque é um filme que lida com isso também, né? De como, movidos por um sentimento de conquistar a imortalidade, eles perdem qualquer tipo de princípio ético-moral e passam a fazer experimentos em humanos, que são experimentos extremamente pesados, né? Dito tudo isso, acho que todos percebem que a temática sobrenatural nesse filme ela é muito forte, é muito evidente, né? Só que é curioso como o tempo todo eu me peguei muito mais apavorado com o fator não metafísico desse filme do que com esse fator sobrenatural. Eu acho que o potencial assustador desse filme, o The Asphyx, vem das imagens apavorantes que ele mostra. E não são imagens associadas ao sobrenatural, mas sim imagens associadas ao nosso mundo físico, à fragilidade da vida e todos esses elementos que o diretor, o Peter Newbrook, captura muito bem. Eu acho que muito pelo fato dele ser mais conhecido pelo seu trabalho na cinematografia, né? Ele tem uma capacidade de construir imagens que é muito incrível. Construir imagens assim que são muito impactantes, são muito diretas. Quando ele filma um cadáver, uma guilhotina, uma forca, ele faz isso com uma frontalidade que é muito assustador. Ele mostra assim as coisas, e lembrando que é um filme de 72, então se é apavorante hoje, calcule o que era na época, né? E o diretor ter essa visão naquele período é muito interessante. São imagens realmente muito inesquecíveis, assim, quando esse diretor vai para essa frontalidade de mostrar a morte de perto. Esse trabalho do Peter Newbrook, esse filme The Asphyx de 1972, é uma recomendação fundamental para quem gosta de filme de terror, para filmes de terror dessa época, e se impressionar com o nível das imagens que esse cineasta conseguiu construir.